Olá, bem-vindos mais uma vez ao Papo com o Gestor da Rio Claro Investimentos. Estamos mais uma vez aqui com o nosso diretor de gestão, Lucas Hadi, para falar sobre os acontecimentos de outubro de 2023. Bom, meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro aqui na Rio Claro e já passo a palavra para você, Hadi, para falar um pouquinho como é que foi esse mês tão turbulento que a gente teve mês passado. Outubro foi daqueles meses, a gente sempre fala, né, que parece que foi muita coisa, nossa, parece que foi um ano num mês, mas outubro não foi assim, ele foi turbulento demais, mas ao mesmo tempo das mesmas notícias de sempre, né, e talvez a ausência de novidades é que tenha sido ali o grande problema, aí qualquer rumor não sendo positivo já servia para agravar a situação, né. Então, a gente tem tanto o Ibovespa quanto o S&P caindo mais de 2%, sendo que o Ibovespa caiu quase 3%, né? O dólar neutro ali, o CDI em linha, né? 1% nas seguidas quedas, vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. O IFIX seguindo ali a lógica dos juros futuros. Então, o que a gente percebeu foi um mês onde ficou tudo muito pautado em torno da discussão dos juros americanos, algum ruído aqui, outro ali, mas muito todo mundo esperando qual é o próximo dado americano que vai balizar aí as decisões do Fed para o resto do mundo tomar uma decisão baseado nisso. E aí, já entrando no cenário externo, né, exatamente a decisão do Fed, né, foi manter, né, da última reunião, os juros tal qual eles estavam, né, naquela ordem de grandeza ali entre 5 e 5,25, e há algum tempo se discutia quando iria começar as quedas, né, e mais recentemente iniciou-se uma discussão sobre vai haver um aumento ou não. Então a gente parou de buscar uma notícia boa e começou a buscar a ausência de uma notícia ruim, né? Então a gente passou o mês inteiro acompanhando os dados que ainda estavam dispersos, ora dados positivos, ora dados negativos. Lembrando que positivo e negativo nesse momento tem uma conotação um pouco invertida, né? Porque criar menos vagas de trabalho estava sendo considerado uma boa notícia, porque queria dizer que a economia estava esfriando um pouco, portanto, que a inflação iria voltar para dentro do centro da meta ali, que é até 2%, e, portanto, o Fed poderia baixar a taxa de juros. Já se começou a falar, né, todo mundo estava falando, poxa, será que os Estados Unidos vai ter um hard landing? Depois passou a falar de um soft landing, e no final virou o no landing, né, que era assim, olha, eu acho que não vai ter uma aterrissagem da economia americana. Na verdade, ela vai lá chegar no 2%, e talvez estabilizar, porque realmente uma economia se mostrando muito resiliente, e isso com uma mistura de véspera de ano eleitoral, né? Onde as greves estouraram pelo país, principalmente no setor automobilístico, que é uma indústria muito forte em qualquer país do mundo, né? Mas nos Estados Unidos especialmente. E ali você tinha um governo que, ao mesmo tempo que está querendo reduzir o número de postos de trabalho, o número de criação de vagas, para poder controlar a inflação, não é um governo que, às vésperas de uma campanha, pode se dar ao luxo de não responder grevistas, né? Então, um grande momento ali de um imbróglio, onde teve que fazer concessões, se não me engano, para a Ford, né, para os grevistas da Ford, mas nesse momento a gente está gravando aqui, já é novembro, e a gente teve o resultado do novo payroll, né, que é o número de geração de vagas, que foi na sexta-feira passada, já era novembro, mas aí vai um spoiler, foi um número de criação de vagas 50% menor do que o número de vagas do mês de setembro. Então, isso aí tranquilizou bastante o mercado. Estamos falando aí da reunião de novembro, provavelmente termos mais uma manutenção da taxa de juros, tá? Eu acho que esse gráfico aí mostra o tamanho do desespero que bateu no mercado, porque isso são as taxas pagas pelos títulos de 10 anos do governo americano.
e você está vendo ali em cima, né, no terceiro pico, né, da direita para a esquerda, você bateu em 5%. 5%, que é um marco importantíssimo, né? Porque você falar 5% em dólar no título que é considerado dos mais seguros do mundo é realmente para mostrar que se está realmente complicada a situação e, ao mesmo tempo que a gente teve a Berkshire soltando que vendeu mais ações e ia engrossar o caixa. A gente está falando de mais de 120 bilhões em caixa. E aí, quando perguntam isso para o Warren Buffett, ele fala, tá ali no caixa, mas está rendendo 5% para mais. Não é ruim. Então, assim, lembrando que a Berkshire tem uma meta aí de oferecer para os seus acionistas um retorno de 6% ao ano. Né? Então, poxa, tá longe de estar ruim se o caixa está rendendo 5, 5,5, né? Então, essa é a visão dos Estados Unidos que baliza o mundo, né? E eu acho bem importante a gente deixar claro mais uma vez, né, para quem acompanha o Papo com o Gestor todas as semanas, já todos os meses, sabe já bem disso, né? Mas que o que importa é a expectativa, né? Então, o que a gente teve ao longo do mês foi uma mudança muito grande da expectativa de quanto vai ser os juros, principalmente ali no curto e médio prazo, né? Ao longo dos próximos anos nos Estados Unidos, o que impede todo mundo de baixar os próprios juros também, né? Exatamente, exatamente. E lembrando que Estados Unidos não baixando juros, o Brasil tem aquele piso onde a gente consegue chegar. A gente não pode baixar mais dali. Né? E aí, falando rapidamente, né, a China teve um crescimento até minimamente interessante quando se comparado aí nos períodos anteriores. Então, as preocupações de longo prazo ainda não estão totalmente afastadas. Você tem uma China crescendo menos do que se é esperado. E lembrando que a China, né, foi o motor do mundo, principalmente do mundo em desenvolvimento nos últimos 20 anos. E depois do Covid, teve um ano de repique, né, de um crescimento que estava ali suprimido, mas depois disso não recuperou-se mais e não voltou mais a apresentar as taxas de crescimento chamadas chinesas, né? E na Europa, a gente vê uma conversão aí à taxa de inflação esperada, a meta de inflação esperada também de 2%, que é o que se pode esperar para a Europa, né? Não é mais há alguns anos, talvez há mais de uma década aí, uma potência, você tem potências isoladas ali dentro, como é o caso da Alemanha, mas principalmente por causa da guerra, uma economia extremamente fragilizada, onde o que se preocupa é só não colapsar. Grosso modo aqui falando, é claro. Mas a maior preocupação da Europa é não colapsar e, com isso, afetar o restante da economia mundial. Tá? Acho que isso resume bem o que foi o nosso cenário externo, que serve de pano de fundo para a gente falar um pouquinho de Brasil, né, que não teve outra temática nesse último mês que não o fiscal. O Copom já tinha deixado claro que haveriam duas quedas seguidas aí de 0,5%, foi o que aconteceu, né? A gente já caiu para 12,25%, isso foi na semana passada. Então você vem cumprindo essa agenda que o Banco Central vem de a semelhança dos grandes bancos centrais do mundo, criar um sentimento e uma sensação de previsibilidade para o mercado, que é sensacional isso. Então você sabe o que esperar. E aí, como bem falou o Jobim, o que importa é a expectativa. Então caiu para 12,25%, ninguém está mudando nenhuma decisão por causa disso, porque isso a gente já sabia há 60 dias atrás. Muito mais importam esse slide agora com as taxas esperadas para o futuro, né, que são aí, você vê na curva de juros, você tem uma ideia, 26, 29 até 55, onde o que a gente percebe é um aumento de um mês para o outro da taxa de juros futura. E por que esse sentimento? Uma mistura de Estados Unidos não baixando a taxa de juros tão rapidamente quanto se imaginava, portanto, todo mundo sabendo que o Brasil pode ter a inflação sob controle que quiser,
vai sempre ter que pagar um prêmio de risco, né, sobre os Estados Unidos. Se não pagar esse prêmio de risco, o que você paga de preço é a desvalorização da sua moeda. Então, né, obviamente, nenhum país do mundo quer fazer isso. Portanto, a gente vai enxergar esse piso aí ao longo dos próximos meses. Mas também você tem uma outra questão, que é a questão fiscal. Ao longo do mês, principalmente mais acentuadamente nos últimos 15 dias, o presidente Lula veio reiteradamente falando a respeito da meta de déficit zero do ano que vem. O mercado já vinha falando que ia ser muito difícil de se bater essa medida, né, de se bater essa meta que foi colocada no começo do ano, junto com o novo marco fiscal, pela Simone Tebet e pelo Haddad. Mas aí você tem um agravamento, que é qual? Já estava difícil, ia ter que ser feita alguma medida extraordinária, e vem o presidente da República falando que não vai deixar de fazer nenhum investimento que estava previsto, e que o que quer dizer 0,5% de déficit. Isso são vírgulas, são dígitos, que é uma demonstração ali de despreocupação muito grande com o fiscal, né, como se ele não soubesse que isso afeta lá na ponta vidas de fato, pensando que não, muito mais vai valer uma obra que eu fizer por aí com esse dinheiro, mesmo que à custa de um déficit. Então ele tira moral do ministro da Economia, ele perde força, e o mercado passa a trabalhar com a visão de que vai haver sim um déficit no ano que vem. E aí a gente consegue ver, por exemplo, a diferença que o mercado tem hoje entre a visão Selic e a visão implícita DI futuro, onde em um você está falando das expectativas dos agentes do mercado e na outra você está falando o que está sendo de fato negociado ali no mercado, né, nos contratos de juros futuros, onde esses que são mais líquidos e é onde de fato tem dinheiro alocado, né, que é o DI futuro, você vê uma taxa, uma expectativa de juros um pouco mais alta. Ou seja, não se espera em janeiro de 25 estar a 9%, espera-se estar a 10,42%. Lembrando uma pequena diferença entre DI futuro e expectativa de Selic futura, mas grosso modo aqui, o que podemos entender é que os agentes do mercado têm trabalhado mais recentemente com uma expectativa de juros futuros mais altos do que era até então visto. E isso a gente casa muito com o resultado primário do setor público, ou pelo menos as projeções do mercado para esse resultado primário. A gente estava falando em déficit zero em 2024 para ter superávit em 2025. Aqui, de 2024 para frente, obviamente é uma projeção, e a gente está falando, né? Se você estiver na média, um desvio padrão para baixo, um desvio padrão para cima, eu acho que nada mais razoável do que a gente trabalhar com a média. E quando a gente olha a média, a gente vê que as expectativas estão em um déficit fiscal zero, né, ou seja, um resultado primário no mínimo zerado a partir de 2028. Então isso diz muito a respeito da credibilidade com a qual o governo tem, vamos dizer assim, gozado nesse âmbito fiscal, e a gente sabe muito bem que um governo e um ministério sem credibilidade pouco vale, porque ele fala e o mercado não transforma aquilo em expectativa, não transforma aquilo em números, porque sabe que aquela regra pode ser mudada a qualquer momento, tal qual estamos vivenciando agora, nesse momento. Perfeito. Acho que é um momento assim, que muita gente fica muito em dúvida, né? Especialmente quando vê ali alguns ativos performando muito pior ao longo do mês e não consegue entender muito bem, né, como funciona essa dinâmica, né? Se os juros está alto ou está subindo, a maioria das pessoas entende que vai render mais a carteira. E, de fato, para aquelas pessoas que começam a investir agora, conseguem pegar, é ruim para a economia, né? Mas os juros altos acabam facilitando muito a vida do investidor
que consegue ter uma rentabilidade muito boa na renda fixa. Mas quando essa mudança acontece, né, de expectativas, a gente vê os ativos ficando mais baratos. Então acaba sendo um bom momento para quem está entrando agora, e para quem já estava, acaba vendo um rendimento um pouquinho aquém do esperado. Mas queria só para finalizar que você falasse um pouquinho das perspectivas, né? Como a gente falou aqui dos spoilers, o início de novembro já foi muito bom, né? Acho que a Bolsa até já recuperou até mais do que tinha caído ao longo de outubro, e outros ativos também, né? Os juros também teve uma pequena mudança aí de patamar. Queria saber um pouquinho das expectativas daqui para frente, tanto para a economia quanto também aqui das carteiras da Rio Claro Investimentos. A gente estava até então posicionado muito para o fechamento da curva de juros. Inclusive, surfamos essa onda durante 3 ou 4 meses ali do ano, sendo inclusive uma das posições de maior rentabilidade na hora que você olha uma atribuição de performance das carteiras de 2023. Com essas mudanças, o que a gente percebe vamos ter uma taxa de juros mais elevada por mais tempo. Então, a gente sai daquele 13,75 e chega em 12,25, 11,75, 11%, mas a gente está falando de não ver aí 9%, 8%, 7% tão cedo. Então, a gente muda a nossa estratégia nesse momento, porque quando você tem uma taxa Selic elevada, com uma inflação sob controle, o que você ganha é juro real, que é aquela diferença entre a taxa de juros nominal e a inflação, ou seja, é o ganho que de fato se torna ganho de capital, ganho de patrimônio, né, que não é corroído ali pelo aumento dos preços. Então, nesse momento, as mudanças da carteira vão muito mais no sentido de diminuir o alongamento da exposição, porque o alongamento se deu para buscar uma maior, né, a gente fala duration, que é quando você tem um ganho maior no fechamento da curva de juros, quanto maior essa duration, a gente vai reduzir essa duration agora, principalmente para quê? Para reduzir o risco. Não há necessidade de se expor na curva longa se não há uma expectativa nesse momento de uma queda de juros mais acentuada, ao mesmo tempo que a gente aproveita, né, como você disse aí, do lado bom de se manter a taxa de juros ainda elevada. É aquela coisa, não vamos comemorar uma taxa de juros elevada por mais tempo, porque a gente sabe que isso para o país é nocivo em termos de economia real, mas também ficar olhando ela passar e não se aproveitar disso do lado do mercado de capitais também seria inocência, seria a perda de uma oportunidade. Então, a gente, no geral, diminui a volatilidade das carteiras, diminui o prazo médio da parte de ativos de renda fixa, então a tendência é se ter ali uma carteira um pouco mais estável ao longo dos meses, com uma rentabilidade principalmente focada no vértice de renda fixa. Nunca abrindo mão da parte de renda variável, mas menos expostos a essa vertente ali dos portfólios. Perfeito. Acho que foi muito claro aí a exposição de como foi esse mês. Vamos ver como serão os próximos. O mundo segue aí com muita volatilidade, tanto na política quanto na economia, mas parece sim um excelente momento aí para o investidor conseguir montar boas posições, especialmente para quem tem de fato uma visão de longo prazo aí para o seu patrimônio. Muito obrigado mais uma vez, Hadi. Muito obrigado a todos que estão aqui acompanhando mais uma vez o Papo com o Gestor, especialmente para os clientes da Rio Claro, que estão sempre aqui junto conosco. Para você que ainda não é cliente da Rio Claro, quer conhecer o trabalho, a gente vai deixar aqui embaixo todas as informações necessárias para você entrar em contato, marcar uma consulta e conhecer o nosso trabalho. Obrigado, Jobim. Obrigado a todos e até o próximo Papo com o Gestor.